Carta a Heródoto, sobre física. Saudações de Epicuro a Heródoto. Para aqueles que são incapazes, Heródoto, de percorrer em detalhe tudo o que escrevi sobre a natureza, ou de examinar os livros maiores que compus, já preparei com suficiente profundidade um resumo de todo o sistema, para que possam ter adequadamente em mente pelo menos os princípios mais gerais em cada departamento, a fim de que, quando surgir a ocasião, possam prestar-se assistência nos pontos mais importantes, na medida em que empreendam o estudo da natureza. Mas também aqueles que fizeram progressos consideráveis no levantamento dos princípios fundamentais devem ter em mente o esquema de todo o sistema estabelecido em sua essência. Pois temos necessidade frequente da visão geral, mas não tanto da exposição detalhada. Na verdade, é necessário voltar aos princípios fundamentais e constantemente fixar na memória o suficiente para dar a uma pessoa a compreensão mais essencial da verdade. E de fato, o conhecimento exato dos detalhes será totalmente desvendado se os princípios gerais nos vários departamentos forem bem compreendidos e tidos em mente. Pois, mesmo no caso de alguém totalmente iniciado, a característica mais essencial em todo o conhecimento exato é a capacidade de fazer um uso rápido da observação e da compreensão mental. E isso pode ser feito se tudo for resumido em princípios e fórmulas elementares. Pois não é possível para ninguém abreviar o curso completo através de todo o sistema, se ele não pode abraçar em sua própria mente, por meio de fórmulas curtas, tudo o que pode ser estabelecido com precisão nos detalhes. Portanto, uma vez que o método que escrevi é valioso para todos aqueles que estão acostumados à investigação da natureza, eu que exorto outros a ocuparem-se constantemente na investigação da natureza e encontrar a minha própria paz, principalmente numa vida tão ocupada. Compus para vocês outro epitome sobre estas diretrizes, resumindo os princípios primordiais de toda a doutrina. Em primeiro lugar, Heródoto, devemos compreender as ideias ligadas às palavras, para que possamos referi-las e assim julgar as inferências de opinião ou problemas de investigação ou reflexão, a fim de não deixar tudo incerto e continuar explicando até o infinito ou usar palavras desprovidas de sentido. Para isso, é essencial que se considere a primeira imagem mental associada a cada palavra, e que não haja necessidade de explicação, se quisermos realmente ter um padrão ao qual referir um problema de investigação ou reflexão, ou uma inferência mental. E além disso, devemos manter todas as nossas investigações de acordo com nossas sensações, e em particular, com as apreensões imediatas da mente ou de qualquer um dos instrumentos de julgamento, e também de acordo com os sentimentos existentes em nós, a fim de que possamos ter indicações pelas quais possamos julgar tanto o problema da percepção dos sentidos quanto o invisível. Tendo deixado estes pontos claros, devemos agora considerar as coisas imperceptíveis para os sentidos. Em primeiro lugar, que nada se cria a partir daquilo que não existe, porque se assim fosse, tudo se criaria a partir de tudo, sem necessidade de sementes. E novamente, se aquilo que desaparece fosse destruído naquilo que não existe, todas as coisas teriam perecido, já que aquilo em que foram dissolvidas não existiria mais. Além disso, o universo sempre foi tal como é agora, e sempre será o mesmo, pois não há nada em que mude, porque fora do universo
Não há nada que possa entrar nele e provocar a mudança. Além disso, o universo é corpo e espaço. Que os corpos existam, o próprio sentido testemunha na experiência de todos os homens. E de acordo com a evidência do sentido, devemos necessariamente julgar o imperceptível pelo raciocínio, como já disse. E se não houvesse espaço, aquilo a que também chamamos vazio e lugar e existência intangível, os corpos não teriam onde existir e nada por onde se mover, como eles são vistos a se mover. E além desses dois, nada se pode pensar, nem sequer por concepção, nem por analogia, em coisas concebíveis, que possam ser entendidas como existências inteiras, e não como acidentes ou propriedades de tais existências. Além disso, entre os corpos, alguns são compostos, outros são constituídos por compostos, e estes são indivisíveis e inalteráveis. Isto é, se todas as coisas não devem ser destruídas no existente, mas algo permanente deve ficar para trás na dissolução de compostos. Eles são completamente sólidos na natureza, e não podem de modo algum ser dissolvidos em qualquer parte. Portanto, é preciso que os primeiros primórdios sejam existências corpóreas indivisíveis. Além disso, o universo é ilimitado, pois aquilo que é delimitado tem um ponto extremo, e o ponto extremo é visto em oposição a algo mais. De modo que, como não tem ponto extremo, não tem limite. E como não tem limite, deve ser ilimitado e não limitado. Além disso, o infinito é ilimitado, tanto no número de corpos como na extensão do vazio. Pois se por um lado, o vazio fosse ilimitado e os corpos limitados em número, os corpos não poderiam ficar em qualquer lugar, mas seriam transportados e espalhados através do vazio infinito, não tendo outros corpos para sustentá-los e mantê-los no lugar por meio de colisões. Mas se, por outro lado, o vazio fosse limitado, os corpos infinitos não teriam espaço para ocupar seu lugar. Além disso, os corpos indivisíveis e sólidos, dos quais também são criados os compostos e nos quais são dissolvidos, têm um número incompreensível de variedades de formas, pois não é possível que essas grandes variedades de coisas surjam das mesmas formas atômicas, se forem limitadas em número. Assim, os átomos são em cada forma infinitos em número, mas as suas diferenças de forma não são infinitas, mas apenas inexprimíveis em número. E os átomos se movem continuamente, durante todo o tempo, uns caindo em linha reta, outros desviando-se e outros se afastando de suas colisões. E destes últimos, alguns são sustentados, separando-se uns dos outros por uma longa distância, enquanto outros novamente se retraem e recuam, sempre que podem, ser controlados pelo entrelaçamento com outros, ou então enclausurados por átomos entrelaçados em torno deles. Porque, por um lado, a natureza do vazio que separa cada átomo por si só o provoca, pois não é capaz de resistir, e por outro lado, a dureza dos átomos os faz recuar após a colisão, até uma distância tão grande, quando o entrelaçamento permite a separação após a colisão. E estes movimentos não têm início, pois os átomos e o vazio são a causa. Estas breves palavras, se todos estes pontos forem tidos em conta, proporcionam um esboço suficiente para nossa compreensão da natureza das coisas existentes. Além disso, há infinitos mundos, tanto semelhantes como diferentes deste nosso mundo.
pois os átomos, sendo infinitos em número, como já foi provado, são carregados para muito longe no espaço. Com efeito, os átomos que são de tal natureza que deles ou por eles poderiam ser criados um mundo, não foram utilizados nem um só mundo, nem no número limitado de mundos, nem em todos os mundos semelhantes, nem naqueles que são diferentes entre si. De modo que não existe, em parte alguma, um obstáculo para o número infinito dos mundos. O movimento da matéria elementar pelo espaço leva a imagens, que, quando recebidas pelos sentidos, são nossos meios de conhecimento. Além disso, há imagens semelhantes em forma aos corpos sólidos, superando em muito as coisas perceptíveis em sua sutileza de textura. Pois não é impossível que tais emanações se formem naquilo que envolve os objetos, nem que haja oportunidade para a formação de tais estruturas ocas e finas, nem que haja efluentes que preservem a respectiva posição e ordem que eles tinham antes nos corpos sólidos. Essas imagens que nós chamamos ídolos. Em seguida, nada entre as coisas perceptíveis contradiz a crença de que as imagens têm uma finura de textura insuperável, e por isso têm também uma velocidade de movimento insuperável, pois o movimento de todos os seus átomos é uniforme. E além disso, nada ou muito poucas coisas impedem sua emissão por colisões, enquanto um corpo composto por muitos ou infinitos átomos é ao mesmo tempo impedido por colisões. Além disso, nada contradiz a crença de que a criação dos ídolos ocorre tão rápido quanto o pensamento. Porque o fluxo de átomos da superfície dos corpos é contínuo, mas não pode ser detectado por qualquer diminuição do tamanho do elemento devido ao reabastecimento constante do que é perdido. O fluxo de imagens preserva, durante muito tempo, a posição e a ordem dos átomos no corpo sólido, embora ocasionalmente seja confuso. Além disso, os ídolos compostos são rapidamente formados no ar em redor, porque não é necessário que a sua substância seja preenchida no seu interior profundo. Além disso, existem outros métodos em que se produzem existências deste tipo, pois nenhuma dessas crenças é contrariada por nossas sensações. Se quisermos ver de que forma a sensação nos trará as visões claras dos objetos externos, e de que modo novamente as respectivas sequências de qualidades e movimentos. Agora devemos supor também que é quando algo entra em nós, a partir de objetos externos, que não só vemos, como pensamos nas suas formas. Pois os objetos externos não poderiam causar em nós uma impressão da natureza de sua própria cor e forma por meio do ar que está entre nós e eles, nem novamente por meio dos raios ou efluentes de qualquer tipo que passam de nós para eles, quase tão bem como se modelos, semelhantes em cor e forma, deixassem os objetos e entrassem de acordo com o seu respectivo tamanho em nossa visão ou em nossa mente, movendo-se rapidamente, isto é, reproduzindo a imagem de uma única coisa contínua e preservando a correspondente sequência de qualidades e movimentos do objeto original, como resultado do seu contato uniforme conosco, mantido pela vibração dos átomos no interior do corpo concreto. E cada imagem que obtemos por um ato de apreciação por parte da mente ou dos órgãos sensoriais, seja de forma ou de propriedades, esta imagem é a forma ou as propriedades do objeto concreto e é produzida pela constante repetição da imagem ou da impressão que deixou. Agora, falsidade e erro
estão sempre presentes na junção de opiniões a respeito do que está à espera de ser confirmado ou não desmentido, e depois não é confirmado ou desmentido. Pois a semelhança entre as coisas que existem, que chamamos reais, e as imagens recebidas como semelhança das coisas e produzidas no sono ou através de outros atos de apreciação por parte da mente ou dos outros órgãos de julgamento, nunca poderia ser, a menos que houvesse alguns fluxos desta natureza que entrassem realmente em contato com os nossos sentidos. E não haveria erro se não houvesse também outro tipo de movimento dentro de nós, intimamente ligado à compreensão das imagens, mas diferente dela. E é por isso, supondo que não se confirma ou se contradiz, que surge a falsidade, mas se confirmada ou não desmentida, é verdadeira. Portanto, devemos fazer o nosso melhor para manter esta doutrina em mente, a fim de que, por um lado, os padrões de julgamento dependentes das visões claras não possam ser minados, e por outro lado, o erro não possa ser estabelecido firmemente como verdade, e assim jogar tudo em confusão. Além disso, ouvir também exulta quando uma onda é levada do objeto que fala ou soa ou faz um barulho, ou causa de qualquer outra forma uma sensação de audição. Agora, esta onda é dividida em partículas, cada uma como o todo, que, ao mesmo tempo, preservam uma correspondência de qualidades, umas com as outras, e uma unidade de caráter que se estende até o objeto que emitiu o som. Esta unidade é que na maioria dos casos produz compreensão no receptor, ou se não apenas manifesta a presença do objeto externo, pois sem a transferência pelo objeto de alguma correspondência de suas qualidades, a compreensão de sua natureza não poderia ocorrer. Não devemos, então, supor que o ar real é moldado pela voz que é emitida, ou por outros sons semelhantes, pois estará muito longe de ser assim agido por ela, mas que o sopro que ocorre dentro de nós, quando emitimos nossa voz, provoca ao mesmo tempo um espremer de certas partículas, que produzem uma onda de ar, de tal forma que nos proporciona a sensação de audição. Além disso, devemos supor que o olfato também, assim como a audição, nunca poderia provocar qualquer sensação, a menos que houvesse certas partículas retiradas do objeto de tamanho adequado para agitar esse órgão sensorial, algumas delas de forma desordenada e alheia a ele, outras de forma regular e semelhante em natureza. Embora não possamos ver o material elementar em si, as qualidades das coisas que vemos ao nosso redor derivam das propriedades básicas desses materiais elementares. Além disso, devemos supor que os átomos não possuem nenhuma das qualidades pertencentes às coisas perceptíveis, exceto forma, peso e tamanho, e tudo o que necessariamente vai com a forma. Pois toda qualidade muda, mas os átomos não mudam em absoluto, pois deve haver algo que permanece sólido e indissolúvel na desintegração dos compostos, que pode causar mudanças. Não mudanças no inexistente ou do inexistente, mas mudanças efetuadas pela mudança de posição de algumas partículas e pela adição ou exclusão de outras. Por essa razão, é essencial que os corpos que mudam de posição sejam imperecíveis e não possuam a natureza do que muda, mas sim partes e configurações próprias, pois assim muito precisa permanecer constante, pois mesmo nas coisas perceptíveis para nós, que mudam de forma pela retirada da matéria, vê-se que a forma permanece para elas, ao passo que as qualidades não permanecem no objeto mutável,
na maneira em que a forma é deixada para trás, mas são perdidas de todo o corpo. Ora, essas partículas deixadas para trás são suficientes para causar as diferenças nos corpos compostos, pois é essencial que algumas coisas sejam deixadas para trás e não sejam destruídas no nada. Além disso, também não devemos supor que todos os tamanhos existem entre os átomos. Além disso, também não devemos supor que todos os tamanhos existem entre os átomos, a fim de que as evidências dos fenômenos não nos contradigam, mas devemos supor que existem algumas variações de tamanho, pois, se for esse o caso, podemos dar uma melhor conta do que acontece nos nossos sentimentos e sensações. Mas a evidência de átomos de todos os tamanhos não é necessária para explicar as diferenças de qualidades nas coisas. E ao mesmo tempo, alguns átomos seriam obrigados a entrar em nossa mente e ser visíveis. Mas isso nunca é visto como o caso, nem é possível imaginar como um átomo poderia se tornar visível. Além disso, não devemos supor que num corpo limitado possa haver partes infinitas ou partes de cada grau de pequenez. Portanto, não devemos apenas acabar com a divisão em partes menores e menores até o infinito, para que não possamos tornar todas as coisas fracas, e assim na composição dos corpos agregados, ser obrigados a esmagar e dilapidar as coisas que existem no inexistente. Mas também não devemos supor que em corpos limitados há uma possibilidade de continuar até o infinito, passando mesmo para partes menores e menores. Pois se uma vez se diz que há partes infinitas em um corpo ou partes de qualquer grau de pequenez, não é possível conceber como isso poderia ser. E como poderia o corpo deixar de ser limitado em tamanho? Porque é óbvio que essas partículas infinitas devem ser de algum tamanho. E, por menor que o fossem, o tamanho do corpo também seria infinito. E ainda, como o corpo limitado tem um ponto extremo que se distingue, ainda que não seja perceptível por si mesmo, não se pode conceber que o ponto seguinte não seja de caráter semelhante, ou que, se continuarmos assim, de um ponto a outro, seja possível avançarmos para a marcação infinita de tais pontos em nossa mente. Devemos também notar que a menor coisa na sensação não é exatamente igual àquela que admite a progressão de uma parte para outra. Nem em todos os aspectos é totalmente diferente dela, mas tem uma certa afinidade com tais corpos, mas não pode ser dividida em partes. Mas quando na analogia desta semelhança pensamos em dividir partes dela, uma de um lado e outra do outro, deve ser necessário que um outro ponto como o primeiro se encontre com a nossa visão, e olhamos para estes pontos em sucessão a partir do primeiro, não dentro dos limites do mesmo ponto, nem em contato com a peça, mas sim por meio de suas próprias características específicas, medindo o tamanho dos corpos, mais em um corpo maior e menos em um corpo menor. Agora devemos supor que a menor parte do átomo também tem a mesma relação com o todo, ainda que na pequenez seja óbvio que excede o que se vê pela sensação, mas tem as mesmas relações. Porque de fato, já declaramos no fundamento de sua relação com os corpos sensíveis que o átomo tem tamanho, só que o colocamos bem abaixo em pequenez. Além disso, devemos considerar esses pontos menos indivisíveis como fronteiras, fornecendo em si mesmos, como unidades primárias, a medida de tamanho para os átomos, tanto para os menores como para os maiores, na nossa consideração mental desses corpos invisíveis. Pois a infinidade
que as menores partes do átomo têm com as partes homogêneas das coisas sensíveis é suficiente para justificar nossa conclusão a este ponto. Mas é impossível que elas se juntem sempre, como corpos com movimento. Além disso, no infinito não devemos falar de para cima ou para baixo, como se com referência a um absoluto mais alto ou mais baixo. E de fato, devemos dizer que, embora seja possível proceder ao infinito na direção acima de nossas cabeças, de onde quer que tomemos nossa posição, o ponto mais alto absoluto nunca aparecerá para nós. Nem ainda pode aquilo que passa abaixo do ponto de pensamento do infinito ser ao mesmo tempo para cima e para baixo, em referência à mesma coisa, pois é impossível pensar assim. De modo que é possível considerar como um único movimento o que se pensa ser o movimento ascendente ao infinito, e como outro o movimento descendente, ainda que o que passa de nós para as regiões acima das nossas cabeças chegue incontáveis vezes aos pés dos seres acima, e o que passa de nós para baixo à cabeça dos seres abaixo. Pois não obstante, todos os movimentos são pensados como opostos, um ao outro, ao infinito. Além disso, os átomos devem mover-se com igual velocidade quando são levados adiante através do vazio, nada colidindo com eles, pois nem o pesado se move mais rapidamente do que o pequeno e o leve, isto é, quando nada os encontra, nem o pequeno mais rapidamente do que o grande, tendo todo o seu curso uniforme, quando nada colide com eles. Nem o movimento para cima ou para os lados é mais rápido, devido a golpes, nem o movimento para baixo, devido ao seu próprio peso. Enquanto prevalecer uma das duas moções, o movimento terá um curso tão rápido quanto o pensamento, até que algo o controle de fora ou do seu próprio esforço, contrabalançando a força do que provocou o golpe. Além disso, a sua passagem pelo vazio, quando ocorre sem encontrar corpos que possam colidir, realiza todas as distâncias compreensíveis num espaço de tempo inconcebivelmente curto, pois é a colisão e a sua ausência que tomam a aparência exterior de lentidão e rapidez. Além disso, disse que nos corpos compostos, também um átomo é mais rápido que outro, ainda que de fato todos sejam iguais em velocidade. Isto é assim, porque mesmo no menor período de tempo contínuo, todos os átomos dos corpos agregados se deslocam para um lugar. Ainda que nos movimentos de tempo perceptíveis apenas pelo pensamento, não se aproximem de um lugar, mas se empenhem constantemente uns contra os outros, até que a continuidade de seu movimento fique sob o efeito da sensação. A adição de opinião a respeito do invisível, de que os movimentos perceptíveis apenas pelo pensamento também conterão continuidade de movimento, não é verdadeira em tais casos, pois devemos lembrar que é o que observamos com os sentidos ou compreendemos com a mente por uma compreensão que é verdadeira. Também não se deve supor que, em momentos perceptíveis apenas pelo pensamento, o corpo em movimento também passa para os vários lugares para onde se deslocam os seus átomos componentes, pois isso também é impensável. E nesse caso, quando chega tudo junto, num período de tempo razoável, de qualquer ponto que possa estar no vazio infinito, não estaria retirando-se do lugar de onde captamos, pois o movimento de todo o corpo será a expressão externa de suas colisões internas, ainda que até os limites da percepção, suponhamos que a velocidade de seu movimento não seja retardada pela colisão. É vantajoso captar também este primeiro princípio. Em seguida,
referindo-se sempre às sensações e aos sentimentos, pois assim se obterá o mais confiável terreno de crença. Deve-se considerar que a alma é um corpo de finas partículas distribuídas por toda a estrutura, e mais parecido com o vento, com uma certa mistura de calor, e em alguns aspectos, semelhante a um deles, e em alguns ao outro. Há também a parte, que é muitos graus mais avançada até mesmo do que estes em finura de composição, e por esta razão é mais capaz de se sentir em harmonia com o resto da estrutura. Agora tudo isso se manifesta pelas atividades da alma e pelos sentimentos e prontidão de seus movimentos e seus processos de pensamento, e pelo que se perde no momento da morte. Além disso, é preciso compreender que a alma possui a principal causa da sensação. No entanto, ela não poderia ter assimilado a sensação, a menos que estivesse, de alguma forma, confinada pelo resto da estrutura. E esta, por sua vez, tendo dado à alma essa causa de sensação, adquire da alma também uma participação nessa capacidade contingencial. No entanto, não adquire todas as capacidades que a alma possui, e, portanto, quando a alma é liberada do corpo, o corpo já não tem mais sensação. E essa existência, devido à força consumada em si mesma pelo movimento, destinava-se espontaneamente a produzir para si a capacidade da sensação e a comunicá-la também ao corpo, em virtude de seu contato e correspondência de movimento, como já disse. Por isso, enquanto a alma permanecer no corpo, ainda que se perca outra parte do corpo, jamais perderá a sensação. E ainda mais, quaisquer que sejam as partes da alma que a possam perecer, quando o que a envolveu é retirado, no todo ou em parte, se a alma continuar a existir, ela conservará a sensação. Por outro lado, o resto da estrutura, ainda que continue a existir no todo ou em parte, não retém a sensação se uma vez perder a soma dos átomos, por meio que seja, que juntos vão produzir a natureza da alma. Além disso, se toda a estrutura se dissolver, a alma se dispersa e já não tem os mesmos poderes, nem realiza os seus movimentos, de modo que também não possui sensações. Pois é impossível imaginá-la com sensação, se ela não estiver neste organismo e não puder efetuar esses movimentos, quando o que a encerra e a envolve já não é mais o mesmo que o ambiente em que ela existe e realiza esses movimentos. Além disso, devemos também compreender claramente que o incorpóreo, na aceitação geral do termo, se aplica ao que se pode pensar como tal, como uma existência independente. Ora, não é possível conceber o incorpóreo como uma existência separada, a não ser o vazio. E o vazio não pode agir nem ser agido, mas apenas proporciona aos corpos uma oportunidade de movimento através de si mesmo. De modo que aqueles que dizem que a alma é incorpórea estão falando levianamente, pois ela não poderia agir ou ser agida em nenhum aspecto, se fosse dessa natureza. Mas, assim sendo, ambos os acontecimentos se distinguem claramente em relação à alma. Agora, se alguém remete todos esses raciocínios sobre a alma para os padrões do sentimento e da sensação, e se lembra do que foi dito no início, ele perceberá que são suficientemente acolhidos nessas fórmulas gerais para permitir-lhe trabalhar com certeza sobre essa base também os detalhes do sistema. Além disso, no que diz respeito à forma, à cor, à dimensão, ao tamanho, ao peso e a todas as outras coisas do corpo, como se fossem propriedades concomitantes de todas as coisas, ou das coisas visíveis ou reconhecíveis pela sensação dessas qualidades, não devemos supor que elas sejam uma existência independente, pois é impossível imaginar isso, nem que não existam absolutamente.
nem que sejam uma outra espécie de existência imaterial, nem que sejam partes materiais do corpo. Antes devemos supor que o corpo inteiro, em sua totalidade, deve sua própria existência permanente a todos estes, mas não no sentido de que é composto de propriedades agrupadas para formar, como quando, por exemplo, uma estrutura maior é formada a partir de partes que a compõem, sejam as primeiras unidades de tamanho ou outras partes menores que ela, seja ela qual for, mas apenas como eu digo que ela deve sua própria existência permanente a todos eles. Todas essas propriedades têm seus próprios meios peculiares de serem recebidas e distinguidas, desde que sempre que o organismo agregado vá junto com elas e nunca seja despojado delas, mas em virtude da sua compreensão, como um agregado de qualidades adquire o predicado do corpo. Além disso, muitas vezes acontecem aos corpos e, no entanto, não os acompanham permanentemente a acasos, dos quais não devemos supor que eles não existam, nem tenham a natureza de um corpo inteiro, nem que possam ser classificados entre coisas indivisíveis, nem como incorpóreas. Para que, quando de acordo com o uso mais geral, empregamos esse nome, deixemos claro que os casos não têm nem a natureza do todo que compreendemos no seu corpo agregado, nem a das qualidades que o acompanham permanentemente, sem as quais um determinado corpo não pode ser concebido, mas como resultado de certos atos de compreensão, desde que o conjunto do corpo os acompanhe. A cada um deles poderá ser dado esse nome, mas apenas nas ocasiões em que veja que cada um deles ocorre, já que os acasos não são acompanhamentos permanentes. E não devemos banir essa visão clara do âmbito da existência, porque ela não possui a natureza do todo ao qual está ligada, nem a dos acompanhamentos permanentes. Nem devemos supor que tais contingências existam independentemente, pois isso é inconcebível, tanto no que diz respeito a elas, como às propriedades permanentes. Mas, assim como aparece na sensação, devemos pensar em todos eles como acidentes que ocorrem aos corpos, e que não são acompanhamentos permanentes, ou ainda como tendo em si mesmos um lugar nas fileiras da existência material. Pelo contrário, eles são vistos como sendo exatamente o que nossa sensação real mostra ser. Além disso, você deve compreender claramente esse ponto também. Não devemos procurar tempo, como fazemos para todas as outras coisas que buscamos em um objeto, remetendo-as para as concepções gerais que percebemos em nossas próprias mentes. Mas devemos tomar a intuição direta, de acordo com a qual falamos de muito tempo ou pouco tempo, e examiná-la, aplicando nossa intuição ao tempo como fazemos para outras coisas. Também não devemos procurar termos que possam ser melhores, mas empregar apenas aqueles que são de uso comum. Tampouco devemos afirmar de modo que algo mais tem a mesma natureza essencial que esta percepção especial, como algumas pessoas fazem, mas devemos voltar nossos pensamentos particularmente para aquele único com o qual associamos esta percepção peculiar e pelo qual a medimos. Com efeito, isto não requer nenhuma prova, mas apenas reflexão, para demonstrar que é com os dias e as noites e as suas divisões que a associamos, e também com sentimentos internos ou ausência de sentimento, e com movimentos e estados de descanso. Em conexão com estes últimos, pensamos nesta mesma percepção como um tipo peculiar de acidente, e em virtude disto, chamamos-lhe tempo. E além do que já dissemos, devemos acreditar que os mundos, e de fato todos os corpos compostos limitados, que continuamente exibem uma aparência semelhante às coisas que vemos, foram criados do infinito, e que todas essas coisas
maiores e menos semelhantes, foram separadas das aglomerações individuais de matéria, e que todos voltarão a ser dissolvidas, algumas mais rapidamente, outras mais lentamente, algumas sofrendo de um conjunto de causas, outras de outro. Além disso, devemos crer que esses mundos não foram criados todos por necessidade, com uma única configuração, nem ainda com todo tipo de forma. Além disso, devemos acreditar que em todos os mundos há criaturas e plantas vivas, e outras coisas que vemos neste mundo, pois ninguém poderia provar que em um mundo de um tipo poderiam ou não ter sido incluídos os tipos de sementes das quais os seres vivos e plantas e todo o resto das coisas que vemos são compostos, e que em um mundo de outro tipo eles não poderiam ter sido. Mais ainda, devemos supor que a natureza humana também foi ensinada e obrigada a fazer muitas coisas de todo tipo, apenas por circunstâncias, e que mais tarde o raciocínio elaborou o que foi proposto pela natureza e fez outras invenções. Em alguns assuntos rapidamente, em outros lentamente, em alguns tempos e épocas fazendo grandes avanços, e novamente em outros menos. E assim também, os nomes não foram, a princípio, dados deliberadamente às coisas, mas à natureza do homem, de acordo com suas diferentes nacionalidades. Teve seus próprios sentimentos peculiares e obteve suas impressões peculiares. E assim cada um, à sua maneira, emitiu ar, formado por cada um desses sentimentos e impressões, de acordo com as diferenças feitas nas diversas nações, também pelos lugares de sua residência. E mais tarde, por comum acordo em cada nacionalidade, nomes especiais foram deliberadamente dados, a fim de tornar os seus significados menos ambíguos, uns para os outros e mais rapidamente demonstrados. E por vezes, as pessoas que os conheciam traziam para si coisas até então desconhecidas, e lhes introduziam sons, sendo em algumas ocasiões naturalmente obrigadas a pronunciá-los, e em outras a escolhê-los pela razão, de acordo com o modo predominante de formação, tornando assim claro o seu significado. Ademais, os movimentos dos corpos celestes e suas voltas, eclipses, ascensões e descidas, e fenômenos semelhantes a estes, não devem ser considerados como sendo devidos a qualquer ser que controle e ordene, ou tenha ordenado, e ao mesmo tempo goze de felicidade perfeita, junto com a imortalidade. Pois problemas e cautelas, raiva e bondade não são coerentes com uma vida de bem-aventurança. Mas essas coisas ocorrem quando há fraqueza e medo e dependência de vizinhos. Nem mais uma vez devemos acreditar que eles, que são apenas fogo aglomerado em uma massa, possuem santidade e voluntariamente tomam sobre si esses movimentos. Mas devemos preservar seu plano, significado majestoso em todas as expressões que aplicamos a tais concepções, a fim de que não possam surgir delas opiniões contrárias e essa noção de grandeza. Caso contrário, essa mesma contradição causará a maior perturbação nas almas humanas. Portanto, devemos acreditar que é devido à inclusão original da matéria em tais aglomerações durante o processo de nascimento do mundo que esta lei de sucessão regular também é implementada. Além disso, devemos acreditar que descobrir com exatidão a causa dos fatos mais essenciais é a função da ciência da natureza, e que a santidade para nós, no conhecimento dos fenômenos celestes, reside nisso e na compreensão da natureza das existências vistas nesses fenômenos celestes, e de tudo o mais que se assemelha ao conhecimento exato necessário para nossa felicidade. Saber também que o que ocorre de várias maneiras ou é capaz de ser diferente não tem lugar aqui, mas que nada que sugere dúvida ou alarme
pode ser incluído no que é naturalmente imortal e abençoado. Agora, podemos averiguar por nossa mente que este é absolutamente o caso. Mas o que está dentro da investigação de ascensões e ocasos e voltas e eclipses e tudo o que é semelhante a isso não é mais de qualquer valor para a felicidade que o conhecimento traz. Mas as pessoas que perceberam tudo isso, mas ainda não sabem qual é a natureza dessas coisas e quais são as causas essenciais, ainda estão com medo, exatamente como se não conhecessem essas coisas de forma alguma. Realmente, seu medo pode ser ainda maior, pois a surpresa que surge da observação dessas coisas não pode descobrir qualquer solução ou compreender a regulagem dos elementos essenciais. E por essa mesma razão, mesmo que descobramos várias causas para voltas e ocasos e ascensões e eclipses e afins, como já foi dito, o caso em nossa investigação de detalhes, não devemos supor que nossa investigação sobre estas coisas não tenha alcançado precisão suficiente para contribuir para nossa paz de espírito e felicidade. Portanto, devemos considerar cuidadosamente de quantas maneiras um fenômeno semelhante é produzido na Terra, quando raciocinamos sobre as causas dos fenômenos celestes e tudo o que é imperceptível aos sentidos. E devemos desprezar as pessoas que não reconhecem nem o que existe, nem o que nasce de uma só maneira, ou o que pode ocorrer de várias maneiras no caso de coisas que só podem ser vistas por nós de longe, e ainda não sabem que nessas condições é impossível ter paz de espírito. Se, portanto, pensarmos que um fenômeno provavelmente ocorre de alguma forma particular, é que nas circunstâncias em que é igualmente possível para nós estarmos em paz, quando percebemos que isso pode ocorrer de várias maneiras, ficaremos tão pouco perturbados como se soubéssemos que ele ocorre de alguma forma particular. E além de todas essas questões em geral, devemos compreender que a principal perturbação nas mentes dos homens surge porque eles pensam que esses corpos celestes são sagrados e imortais, e ainda têm vontades, atos e motivos incompatíveis com esses atributos, e porque eles estão sempre esperando ou imaginando alguma desgraça eterna, como é descrita nas lendas, ou mesmo temendo a perda do sentimento da morte, como se isso lhes dissesse respeito. E novamente porque eles são trazidos a este desfiladeiro, não por opinião fundamentada, mas sim por algum pressentimento irracional. E portanto, como eles não conhecem os limites da dor, eles sofrem uma perturbação igualmente grande, ou mesmo mais extensa, do que se eles tivessem alcançado esta crença por opinião. Mas a paz de espírito é liberdade de tudo isso, e ter uma constante lembrança dos princípios gerais e mais essenciais. Por isso, devemos prestar atenção aos sentimentos internos e às sensações externas em geral e em particular, de acordo com o assunto, se geral ou particular, e a cada intuição imediata de acordo com cada um dos padrões de julgamento. Pois, se prestarmos atenção a estes, iremos justamente traçar as causas de onde surgiram nossa perturbação mental e medo, e aprendendo as verdadeiras causas dos fenômenos celestes e todas as outras ocorrências que ocorrem de tempos em tempos, iremos nos libertar de tudo o que produz o maior medo em outros homens. Aqui Heródoto está meu tratado sobre os principais pontos relativos à natureza dos princípios gerais, abreviado de modo que meu relato seja fácil de entender com exatidão. Penso que mesmo que não fosse possível proceder a todos os detalhes do sistema, obter-se-ia, assim, uma força inigualável em comparação com os outros homens.
Com efeito, irá esclarecer por si próprio muitos dos pontos pormenorizados com referência ao nosso sistema geral. E esses mesmos princípios, se os armazenar no seu espírito, ajudá-lo-ão constantemente. Pois tal é o seu caráter, que mesmo aqueles que estão atualmente empenhados em elaborar os detalhes em um grau considerável, ou mesmo completamente, serão capazes de realizar a maior parte de suas investigações sobre a natureza do todo, realizando sua análise em referência a uma pesquisa como esta. E quanto a todos aqueles que não estão plenamente entre os que estão a caminho de serem aperfeiçoados, alguns deles podem, deste resumo, obter uma visão apressada das questões mais importantes, sem instrução oral, de modo a assegurar a paz de espírito.